40, mas nós já estamos no 13º. E muitas pessoas vão passar por aqui, dando essas lições e sendo edificado e edificando vidas também. Vamos lá? Vamos começar então? Hoje eu quero falar sobre a adoração que agrada a Deus. Eu quero só orar com você, rapidinho, né? Agradecer por esta lição, agradecer por tudo que nós vamos aprender hoje. Obrigada, Jesus. Obrigada por todo entendimento, por toda sabedoria, que nós possamos neste momento nos desligar de tudo e ouvir a Tua palavra e deixar com que ela entre no nosso coração e que nós possamos ser reflexo dessa palavra de hoje, dessa lição de hoje e que nós possamos a cada dia viver uma vida com propósito, sabendo para onde nós vamos, com quem vamos e que o Senhor seja esse Senhor que nos guie, que o Senhor seja esse Senhor que nos direcione, em nome de Jesus, que nós oramos e te agradecemos por esta lição de hoje. Amém, amém. Boa noite, Saca, paz. Seja bem-vinda. Então o pessoal vai entrando e a gente vai conversando, né? E eu quero começar com um versículo aqui, Marcos 12:30, diz assim: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Amém, né? Aqui começa a lição dizendo assim: Deus quer você por inteiro. Então, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de toda a sua força. Então, aí, pegou todas as áreas para dizer assim: eu quero você por inteiro. Não é só em uma, em duas. Eu quero você em todas as áreas. Boa noite, Rê. Seja bem-vinda. O Senhor não quer apenas uma parte da sua vida, da minha vida. Ele pede todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento e toda a nossa força. Deus não está interessado em um comprometimento tímido, em uma obediência. Ele deseja sua total devoção, não migalhas. Jesus respondeu que estas questões, né, externas não tinham importância. Então ele está aqui concretizando para nós que esse tipo de rituais, esse tipo de coisas que nós fazemos em termos de posição, como nos portar, isso daí não faz sentido, né? Aonde você adora não é tão importante quanto o porquê você adora e o quanto de você mesmo se oferece a Deus quanto adora. Então é além disso, né? É além o quanto você adora, o quanto de você expressa naquela adoração. Isso sim é importante. Aonde você adora não é tão importante o que você adora, o porquê que você está adorando, né? O quanto de você mesmo você oferece na sua adoração e o quando você adora. Você adora uma vez por semana, você adora 2 vezes, você adora a semana inteira, você adora em tudo que você faz, e é isso que nós vamos falar hoje, né? Porque existe aqui, nós vamos falar, Rick, aqui ele coloca 4 tipos de adoração que agrada a Deus. Débora, boa noite, a paz, sejam todos bem-vindos. Né? Então nós vamos falar sobre 4 tipos de adoração, né? Uma adoração verdadeira, uma adoração sincera, uma adoração meditativa, uma adoração prática. Então nós vamos falar sobre essas 4 adorações hoje, né? E eu tenho certeza que vai mudar a nossa vida, vai mudar o como hoje nós vamos adorar a Deus, a partir de hoje, como nós vamos nos posicionar para adorar a Deus. E a primeira adoração é essa: Deus se agrada quando nossa adoração é conforme a verdade, né? Então nós precisamos ser o quê? Verdadeiros na nossa adoração, realmente dizendo aquilo que nós estamos sentindo naquele momento, né? As pessoas frequentemente dizem: gosto de pensar em Deus como assim, assim, assado, né? Mas essa não é a verdadeira adoração, porque quando nós colocamos Deus desta maneira, é como se nós estivéssemos usando isso como idolatria, né? E a adoração deve ser fundamentada aonde? Na verdade das Escrituras, né? Então, qual é a verdadeira adoração? Aquela que é fundamentada na palavra de Deus, na sua própria palavra, né? Na palavra do Senhor, nas Escrituras, e não em nossas opiniões a respeito de Deus, aquilo que nós pensamos a respeito de Deus, né? Isso não importa a Deus. A verdadeira adoração é a verdade da palavra dele. Então, como que eu adoro a Deus conforme a verdade? Buscando nas Escrituras, na palavra do Senhor, né? É somente lá que nós vamos encontrar qual é a verdadeira adoração, buscando, tendo conhecimento, entendendo da palavra. Por isso que a palavra de Deus fala que através do conhecimento nós seríamos libertos, e libertos também de uma adoração que não é verdadeira, né? Que não agrada ao Senhor. Boa noite, Edson, seja bem-vindo.
né? Então, Jesus disse à samaritana: os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Então, o versículo aqui, ele testifica isso, que o Senhor, ele procura quem? Os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Aonde há a verdade? Na palavra do Senhor. Não tem como nós queremos adorar ao Senhor se não for na palavra dele. Olhar para a palavra, buscar na palavra e entender qual é a verdade, né? Então, essa é a primeira adoração verdadeira que nós encontramos aonde? Na palavra de Deus. E o versículo testifica isso para nós. A segunda é: Deus se agrada quando a nossa adoração é sincera. Ai, ai, como será essa adoração sincera que o Senhor deseja que venha de nós, né? Então, adoração nada mais é que o seu espírito reagindo ao Espírito de Deus. Essa é a adoração sincera, né? É o encontro do Espírito, e aqui não está falando do Espírito Santo de Deus, aquele Espírito que ele colocou dentro de cada um de nós, corpo, alma e espírito, né? Então, é esse o Espírito que ele está dizendo, que a verdadeira, sincera adoração é aquela que conecta o nosso espírito com o Espírito de Cristo, com o Espírito de Deus. Essa é a sincera adoração. Quando Jesus diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, está querendo dizer que a adoração deve ser genuína e sincera. Então, como é essa adoração sincera? É a adoração do nosso coração, que é do nosso coração, de toda a nossa alma. E isso é o que o versículo realmente vem testificar e vem complementar nas nossas vidas. Qual é essa adoração sincera? O Senhor Deus diz: de todo o seu coração e de toda a sua alma. Então, é mais profundo do que nós podemos imaginar. É mais profundo do que uma canção, do que uma letra de uma música. Então, vai além disso, né? Vai além de um louvor, né? No domingo, no culto, vai além disso, ok? Não se trata de apenas usar as palavras corretas. Você deve realmente querer dizer o que diz, né? Então, o que ele está querendo dizer aqui? Realmente precisa ser do seu coração. E não algo que você idealizou ou que você colocou como, vamos dizer aí, um mantra. Não, né? Que você diz toda vez: ah, aleluia, ah, glória a Deus. Não. Você realmente, quando você adora ao Senhor, você precisa expressar realmente aquilo que você quer dizer, aquilo que o seu coração, porque ele diz que nós precisamos adorar de todo o nosso coração, né, e de alma, de todo o nosso entendimento. Então, isso você expressa realmente aquilo que você quer dizer, né, e não aquilo que você colocou como um ritual para você dizer, mas aquilo que realmente o seu coração quer expressar diante do Senhor. O louvor sem sentimento, não. Quando adoramos a Deus, ele olha para além das nossas palavras, a fim de ver a atitude da onde? Do nosso coração, né? Então vai além daquilo que nós falamos, mas daquilo que nós expressamos com o nosso coração, daquilo porque ele conhece o nosso coração, né? Nós podemos falar algumas coisas, mas o Senhor conhece o nosso coração, né? É mais íntimo do que nós imaginamos. Ele está realmente atento aonde? Não nas nossas palavras, mas no nosso coração, né? Naquilo que nós expressamos de dentro para fora, né? A adoração agradável a Deus é profundamente emocional e profundamente doutrinária, né? Então, tipo assim, ela realmente vem da onde? Do nosso coração. E vem doutrinária da onde? Da palavra de Deus, daquilo que é a palavra de Deus, da sua verdade. E quando nós vivemos a verdade do Senhor que vem da sua palavra, aquilo vai ser sincero. Essa é a verdadeira adoração. Quando ela é profundamente emocional e ela é profundamente doutrinária, né? Nela usamos o quê? O coração e usamos a mente, né? Usamos o coração e usamos a mente. Tudo bem por aí? Tá dando para me ouvir? Nem perguntei se estava dando para me ouvir, se estava tudo certo, se estão conseguindo ouvir bem, estão conseguindo entender o que é realmente a verdadeira adoração, porque isso vai fazer todo sentido. Todo sentido quando nós formos adorar ao Senhor, né? Porque vai além de louvores que nós colocamos para ouvir. Vai realmente de dentro para fora, daquilo da nossa sinceridade para com o Senhor, daquilo que nós estamos sentindo dentro do nosso coração. Porque o Senhor olha para quê? Para o nosso coração, para aquilo que nós realmente queremos expressar a Ele, a nossa verdade e a nossa sinceridade, né? Hoje em dia, muitas pessoas acham que ser comovido por uma música é o mesmo que ser tocado pelo Espírito,
né? E isso não é real. Por isso que muitas vezes o louvor, dependendo, nos atrapalha. Nos atrapalha em que sentido? Vou só terminar de ler aqui essa frase. Então, ó, hoje em dia, muitas pessoas acham que ser comovido por uma música é o mesmo de ser tocado pelo Espírito Santo. Mas são coisas diferentes. A verdadeira adoração acontece quando o seu espírito, não é o Espírito Santo, é o Espírito que ele colocou dentro de nós, responde aonde? A Deus e não à melodia, né? Então, muitas vezes, a melodia nos leva para um sentimento aonde nós confundimos a presença do Espírito Santo em nós, a presença do poder de Deus em nós, mas nós confundimos, achamos que é uma coisa, mas é outra, né? Então, muitas vezes, se nós tiramos o louvor, se nós tiramos a melodia, como nós adoraríamos a Deus? Como nós nos colocaríamos diante do Senhor? Né? O Marcos está dizendo aqui, ó, a verdadeira adoração começa quando a música para. E é real, né? Senhor, hoje, né? Vamos fazer um teste, vamos dar um desafio aqui para nós, né? Vamos adorar a Deus sem música? Vamos adorar a Deus verdadeiramente, sinceramente, sem louvor, sem nada tocando? Como você vai adorar a Deus? Como nós vamos adorar a Deus? Se nós tirarmos qualquer louvor e qualquer música que pode interferir nessa conexão com Deus, porque pode nos confundir, né? Então, como seria? Como seria a sua adoração a Deus se não tivesse música? Eu queria que nós pensássemos nisso e que nós fizéssemos um desafio com nós mesmos, um teste, né? Senhor, hoje eu quero te adorar, mas eu quero te adorar verdadeiramente, sinceramente, né? Eu quero te adorar como a tua palavra me diz. E não como as letras e as melodias da música têm movido o meu coração, né? É muito interessante isso que o Marcos colocou, que realmente a verdadeira adoração acontece quando a música para. O que você continua dizendo, o que você continua sentindo, qual é a intensidade que você continua sentindo a presença de Deus, né? Então, na verdade, algumas canções, né? Eu quero ler essa parte aqui. Na verdade, algumas canções introspectivas e sentimentais impedem a adoração, pois tiram a evidência de Deus e transferem para os nossos sentimentos. Aquilo que Deus é, tira e vai para os nossos sentimentos. E a gente acaba não expressando a nossa verdadeira adoração como Deus deseja que seja, né? Sua maior distração na adoração é você mesmo, seus interesses e as suas preocupações com o que os outros pensam ao seu respeito, né? Eu quero aqui trazer a memória, não sei se você vai lembrar, se você lembrar, você pode colocar aqui também. Muitas vezes você quis ser tão extravagante na presença de Deus porque era tão de dentro, era algo que queimava dentro de você, e pelas pessoas que estão ao seu redor, você não fez. Você deixou de falar. Você deixou com que o teu espírito conectasse com o Espírito de Deus. Eu não sei se você já teve alguma experiência assim que você quis expressar a sua adoração de uma maneira, mas por causa das pessoas que estavam ao seu redor, por causa da quantidade de pessoas que tinha, você se voltou para dentro e fez como todo mundo faz. Aleluia, glória a Deus, né? O Senhor é bom, né? Então, quantas vezes você deixou de falar realmente aquilo que estava dentro de você, o que você realmente queria falar, mas porque estava pensando nas pessoas que estavam ao seu redor, né? Então, isso é para que a gente possa pensar, né? Realmente, se a gente está adorando a Deus porque vem de dentro para fora, ou se nós estamos adorando a Deus conforme as pessoas que estão ao nosso redor, ou aquilo que elas estão fazendo, né? Ah, eu ergo a mão lá na frente, você ergue também. Eu digo glória a Deus, você diz glória a Deus também. Mas talvez não é isso que você quer dizer. Não é isso que o seu coração, a sua alma quer expressar, essa adoração ao Senhor sincera, verdadeira, que vem de dentro para fora. Então, é para nós pensarmos nisso. Será que realmente a nossa adoração está sendo para as pessoas que estão ao nosso redor? Ou a nossa adoração está vindo de dentro? Ela é sincera, ela é genuína ao Senhor, né? Então é para que a gente possa pensar. Por quê? Porque existem muitas formas de nós adorarmos a Deus, né? De nós louvarmos ao Senhor. Isso é mencionado na palavra também, né? Aqui Rick, ele menciona também algumas dessas adorações, algum desses louvores, né? Entre elas, confessar, cantar, né? Colocar-se de pé, ajoelhar-se, dançar, manifestar alegria, testificar, né? Tocar instrumentos musicais e erguer as mãos, né? Então, tipo assim, esses são sim uns gestos de adoração ao Senhor, né? De louvor ao Senhor. Sim, a Bíblia fala também sobre esses atos de adoração, né? Mas o melhor estilo, nós vamos falar agora sobre o melhor estilo. Deixa eu ver aqui como é que está.
A motivação diária do nosso coração, obedecendo e fazendo a vontade de Deus, revela nossa genuína adoração. Amém, é isso mesmo. Jonatas, sejam bem-vindos. Amém, amém, seja bem-vindo. Mas eu quero falar aqui sobre o melhor estilo de adoração. É aquele que mais genuinamente representa o seu amor por Deus, com base na formação e na personalidade que Ele lhe deu, né? Então, o que acontece aqui? Qual é o melhor estilo de adoração? Aquele que Ele deu para você, aquele que Ele deu para mim, aquele que Ele deu para nós. Esse é o melhor estilo de adoração, né? É a adoração com base na formação e na personalidade que Ele nos deu. Né? Não é uma adoração copiada porque um faz, eu faço. Mas é a adoração que Ele mesmo colocou dentro de cada um de nós. Sabia que eu e você temos um estilo de adoração? Um estilo que nós adoramos ao Senhor e que o meu não é igual ao do Edson, da Terume, do Marcos. São estilos de adorações completamente diferentes. Completamente diferente. E aonde que nós conhecemos isso? Na palavra. Entendendo, porque nós vamos nos conectar com esse tipo de adoração. Né? Deus realmente colocou dentro de cada um de nós um estilo de adoração, um modo de adorar, conforme o que? A sua personalidade, a minha personalidade, né? Então, assim, às vezes nós queremos imitar porque alguém adora, é bonito. Não, mas Deus colocou algo em você, que combina com a sua personalidade, um estilo de adoração, ok? Greg fala assim que Gary observou, um amigo dele, né? Observou que muitos cristãos parecem emperrados em uma adoração rotineira. Né? Então algo que você já colocou como uma rotina, não tem nada diferente, não tem nada que atrai o coração de Deus, né? Uma rotina insatisfatória. Em vez de você viver uma empolgante amizade com Deus, você vive o quê? Uma rotina. E aonde que nós vamos entender isso? Qual é a nossa verdadeira adoração? Qual é a nossa personalidade? Quando nós criamos o quê? Uma intimidade com Deus, uma amizade com Deus, né? Aí nós nos colocamos e entendemos qual é essa verdadeira adoração sincera que Ele quer que a gente venha a expressar, né? Isso ocorre por quê? Porque nós nos obrigamos a utilizar o que? Métodos devocionais. Gente, aqui não está querendo dizer que você não pode usar um devocional para ter um período de adoração ao Senhor, né? Então hoje nós temos muitos métodos devocionais, livros devocionais, 365 dias, né, de devocional para você na sua manhã, ok. Mas nós pegamos isso como um apoio e nós não vivemos a verdadeira adoração. Nós não nos colocamos diante do Senhor para entender qual é a nossa personalidade que Ele colocou dentro de cada um de nós para que nós possamos adorá-lo, né? Então nós tomamos isso, aquilo que foi colocado para nós, né? Algo que é tão padrão, tão rotineiro, né? Que não combina conosco, que não combina. Porque eu quero que nós pensamos. Não que é errado, tá, gente? Quero que vocês me entendam. Quem tem livro, eu tenho, né? Um devocional de 300, tenho acho que uns 3 lá em casa. Mas é que nós precisamos hoje aprender a real adoração, a verdadeira, a sincera. E a sincera é aquela que vem do nosso coração. Então não é possível, se é personalidade, não é possível a minha ser a mesma que a sua, ser a mesma que da Terume, da Sakai, da Débora, não. Nós, cada um, temos a nossa personalidade, cada um temos algo diferente dentro de nós, que nós vamos adorar ao Senhor. E quando nós nos baseamos somente nesses devocionais, nós nivelamos algo que não agrada o coração do Senhor. Você pode sim ler, mas você precisa entender. Você precisa viver essa verdadeira adoração de dentro para fora, que Deus só colocou em você. Cada um de nós temos essa adoração. Então, quando nós só nos baseamos nisso, fica algo vago, fica algo sem sentido, fica algo que não vai agradar o coração de Deus. Porque Ele quer o quê? De todo o coração e de toda a alma. E não de todo o devocional de 365 dias. Tá? Você pode sim fazer, mas Deus deseja ver a nossa verdadeira adoração, aquilo que está dentro de nós, né? Ele deseja sentir e tirar isso de nós, né? E realmente vir e que nós possamos expressar essa adoração, né? Greg aqui, ó, ele relacionou. Se Deus propositalmente nos fez todos diferentes, é o que eu tava falando, né? Por que deveríamos todos amar a Deus da mesma forma? Incrível, não é, gente? Tipo assim, se Ele colocou uma essência dentro de cada um de nós, como que nós podemos adorar a Deus todos iguais? Se cada um tem algo diferente, se Ele colocou dentro uma personalidade diferente de adoração dentro de cada um de nós, por que nós devemos adorar todo mundo igual? Né? Levanta a mão, todo mundo levanta, glória a Deus, todo mundo fala, né? Não que a gente não possa fazer também, mas é que hoje nós estamos aprendendo sobre isso, sobre a verdadeira
adoração, né? Então, lendo as obras cristãs clássicas e entrevistando cristãos maduros, Gary descobriu que os cristãos têm utilizado caminhos variados há 2000 anos atrás para desfrutar de uma intimidade com Deus, ao ar livre, estudando, cantando, lendo, dançando, criando obras de arte, servindo as outras pessoas, sendo solidário, desfrutando de comunhão e participando de dezenas de outras atividades, né? Então, sim, tá tudo bem, mas ele realmente quer ver o nosso coração, aquilo que nós vamos expressar de dentro para fora, né? Então nós precisamos entender uma coisa certa, precisamos entender que não há um modelo único, não há uma regra para todos que é assim, 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 né? Então não há um único modelo, né? De aproximação para adorar e desenvolver a amizade com Deus. Uma coisa é certa, você não glorifica a Deus tentando ser alguém que Ele nunca quis que você fosse. Então nós não vamos glorificar a Deus querendo ser alguém que Ele não deseja que sejamos. Ele não nos criou para adorar desta maneira, mas sim desta maneira. E que maneira? Verdadeira e sincera, buscando na palavra e sendo de todo o nosso coração, né? Então Deus quer que você seja você mesmo. Não seja aquilo que as pessoas querem que você seja na hora da sua adoração, mas seja aquilo que Ele colocou dentro de cada um de nós, né? Este é o tipo de gente que o Pai está procurando, aquele que é simples e honesto na presença dele e em seu culto, né? Então Ele quer o quê? Que a gente possa ser simples e honesto na hora de adorar Ele, né? Então a sinceridade, ela é importante, né? A sinceridade que vem realmente de dentro de nós, da nossa alma, do nosso coração, né? Das nossas emoções. Isso vai atingir, vai chegar até o coração de Deus. É isso que Ele deseja de cada um de nós. É essa adoração sincera que Ele procura nos verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade, né? Então, essa é a adoração sincera, né? Essa é a adoração que agrada ao nosso Deus, ok? E nós vamos aqui para a terceira. Deus se agrada quando a nossa adoração é meditativa. Deixa eu ver aqui. O Jonas está dizendo assim: com a graça e a misericórdia, o Senhor tem me visitado com o teu poder. Minha alma não pode exprimir isso, o quanto é forte a visitação, porém vem dele e até a minha alma. Sim, Ele colocou dentro, isso mesmo, Jonatas, Ele colocou dentro de cada um de nós essa expressão de amor, essa expressão de adoração, essa verdadeira expressão, né? Realmente vem dele, Ele fez isso, Ele nos deu essa característica de adoração para cada um de nós, e nós somos diferentes um do outro, né? Então, assim, nós não somos um rebanho onde todo mundo faz a mesma coisa, não, Deus colocou dentro de mim e de você algo diferente, e é isso que nós precisamos expressar, é essa adoração que Deus precisa ver dentro do nosso coração, é isso que Deus deseja, né? Que nós venhamos com toda sinceridade, né, com toda a verdade, expressar essa adoração a Ele. E nós vamos falar agora sobre a adoração que é meditativa, né? Ame ao Senhor de todo o seu entendimento, né? Esse ame de todo o seu entendimento é repetido no Novo Testamento mais de 4 vezes, né? Deus não se agrada de cantorias indiferentes, preces superficiais, frases feitas, né? Ou exclamações corriqueiras, como louvado seja o Senhor, né? Gente, não que a gente não possa, mas precisa fazer sentido para você, né? Então não que você não possa, louvado seja o Senhor, mas isso precisa fazer sentido para você, né? A gente precisa meditar, isso precisa ser, a gente precisa pensar nisso, a gente precisa com o nosso pensamento agradar ao Senhor, né? Então assim, isso precisa fazer sentido dentro do seu coração, né? Não fale somente por falar, mas que isso faça sentido para você, né? Essa adoração realmente faça sentido. Pois indicam que não conseguimos pensar nada melhor, né? Então esse tipo de coisa, é porque você não pensou nada, você não meditou para adorar a Deus, você não buscou na palavra para adorar a Deus, né? Então isso se torna o quê? Como vãs repetições, né? Você sempre fala a mesma coisa, louvado seja Deus, glória ao Senhor, né? E isso vira ali vãs repetições e muitas vezes não faz sentido para você. Não faz sentido, não é de dentro para fora, não é a característica que Ele colocou dentro de você, né? Até mesmo expressões bíblicas podem se tornar expressões banalizadas pelo uso exagerado, quando então deixamos de pensar no significado. Então muitas vezes está na palavra de Deus e você fala, mas você não pensou no que aquilo significa, você só está ali repetindo. Sabe quando às vezes você lê a palavra e você fala, poxa, eu não entendi nada, porque você não meditou. É isso que ele está querendo dizer aqui. A
a adoração meditativa, onde você vai meditar sobre a palavra e aquela palavra vai fazer sentido. Porque muitas vezes você pode pegar expressões bíblicas ali e ela se tornar algo assim, banalizado, exagerado. E quando você para, não fez sentido nenhum para você. Você não parou, você não meditou na palavra, você não entendeu aquilo que ela tinha para falar com você. Então a adoração, nós precisamos meditar na adoração, né? Nós precisamos parar, ainda assim que seja um versículo, Senhor, eu quero te adorar com isso, mas você precisa parar e meditar, né? Nós precisamos fazer isso. Né? É bem mais fácil utilizar jargões, né, que é o que eu estou falando aqui, ao adorar, que fazer um esforço para honrar a Deus com as palavras originais. Original como? Aquela que realmente a palavra dele está dizendo, aquilo que vem do seu íntimo, aquilo que vem do seu coração. Então, assim, esse aqui é o desafio que eu tinha falado lá no começo, né? Tente louvar a Deus sem utilizar as palavras louvor, aleluia, obrigada, amém. Em vez de dizer, né, eu só quero te louvar, faça uma lista, né? Aqui Greg, ele dá um desafio aqui para nós, né? Ele desafia o nosso coração ao quê? Fazer uma lista de sinônimos e use palavras novas como admirar, respeitar, valorizar, reverenciar, honrar, apreciar. Imagine você adorando a Deus. Imagine agora, aí onde você está, adorando a Deus com essas palavras: admirar, respeitar, valorizar, reverenciar, honrar, apreciar. Imagine você adorando a Deus. Faz mais sentido para você? Faz sentido? Porque quando eu li isso, fez todo sentido para mim. Todo sentido para mim. Coloca aí. Faz sentido para você? Coloca aí, pessoal. Tá todo mundo aí? Todo mundo acordado, tá, né? 8h30. Mas nós já estamos aí indo para a reta final. Faz sentido para você trocar esses jargões, que é o que a gente ouve, gente, vamos ser sinceros, nós ouvimos muito isso, né, nós declaramos quando nós estamos no culto, né, aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor, amém, amém, aleluia é o que se mais fala, eu olho pra mim, né, mas imagine você adorar a Deus aí com admirar, respeitar, né, faz sentido, gente, faz sentido, vocês estão entendendo, vocês estão aí, e aí, estão aí? Além disso, seja específico. Se alguém falasse com você, gente, olha, presta atenção. Imagine se alguém falasse pra você, eu te louvo umas 10 vezes, eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo. Terumi, olha, eu te louvo, te louvo, te louvo, te louvo, te louvo. Faz sentido? Faz sentido? Muitas vezes é preferível, né, a gente ouvir 2 elogios específicos a dezenas de coisas iguais, né? Então, assim, imagina uma pessoa falando isso pra você, eu te louvo 10 vezes, porque muitas vezes a gente fala isso com o Senhor, do que nós pegarmos 2 elogios, né, e dizer assim, Senhor, aqui como tá falando, né, tu és respeitado, tu és valorizado, tu és honrado, tu és apreciado pelos meus lábios, tu és apreciado pela tua igreja, né, porque realmente, até não colocando, não faz sentido. Não faz sentido. É muito melhor você falar 2 elogios, aonde faz todo sentido dentro de você, do que você falar 10 vezes a mesma coisa, né? Para Deus é isso. Para Deus é isso. Então, mas além de tudo isso, a Sakai tá colocando assim, elogio sincero. Isso. Por quê? Porque é o que tá dentro de você para fora. Precisa existir a sinceridade, que é o que a gente estava falando aqui. É a adoração que é sincera, né? A adoração que vem de dentro de você, né? De dentro de cada um de nós. Ok? Então, assim, outra ideia é fazer uma lista do quê? De nomes. Nomes onde a gente pode adorar. Ali, ó, nomes de Deus, né? E concentrar neles. Os nomes de Deus não são casuais. Eles revelam diferentes aspectos do seu caráter. Né? No Antigo Testamento, Deus se revela progressivamente a Israel. Ele mesmo atribuía nomes a ele, como Adonai, Elohim, El Shaddai, El Elion, né? Yahvé e outros nomes. Ele mesmo atribuía. Ele mesmo colocava esses nomes, né? O Jonathan está falando assim, quando exaltamos ao Senhor. Sim, gente, esse exaltar, ele tem que ser de todo o nosso coração. Como a Sakai disse aqui, tem que ser sincero, né? Tem que ser sincero. E você tem um, eu tenho um, outro tem. Cada um tem a sua maneira de adorar. A Débora tá falando assim, ó. Ainda que seja com poucas palavras, mas de todo o coração. É isso. É melhor você falar 2 elogios e ser de todo o seu coração do que você falar a mesma palavra 10 vezes e não fazer sentido nenhum.
né? Mas tudo bem se você falar 10 vezes fazer sentido pra você e realmente vir do seu coração e isso fazer esse total sentido pra você, tá tudo bem também. Tá tudo bem. Mas o importante é sincero? É sincero? Faz sentido? Você meditou nessa adoração? Ela faz sentido pra você? Né? Então, isso é o que vai fazer a diferença, né? Então, faça uma lista também desses nomes, dos nomes de Jesus, dos nomes de Deus. Ele mesmo lá, ele dava nomes a ele, né? E são tão lindos os nomes dele, né? São tão maravilhosos. Incrível, incrível, né? E nós vamos aqui pro quarto e último. Deus se agrada quando a nossa adoração, ela é prática. Prática, gente. Esse último aqui, ele é muito interessante. Ele vai fazer total sentido pra mim e pra você, tá bom? Já fez pra mim, eu acredito que vai falar muito, né, ao seu coração também. Lá em Romanos 12:1, a palavra diz assim: apelo que vocês deem seus corpos ao Senhor, apelo que vocês deem os seus corpos a Deus. Olha aí, o sacrifício, dê os seus corpos a Deus, né? Em Romanos 12:1 fala isso. Que ele seja um sacrifício vivo, santo, o tipo de sacrifício que ele pode aceitar. Então já começa o quê? Prática, mas com o sacrifício. Vocês vão entender aqui o porquê. Por que o corpo? Por que o corpo? Por que o Senhor não diz, apresente o seu espírito? Porque sem o corpo, você não pode fazer nada nesse planeta. Então, vocês lembram lá no começo que fala que a verdadeira adoração é quando o meu espírito, aquele que ele colocou em mim, não é o Espírito Santo, é o espírito que ele colocou em cada um de nós, conecta com o espírito. Essa é a verdadeira adoração. Quando o meu espírito conecta com o Espírito de Deus. Né? Então, essa é a verdadeira adoração. E aqui está explicando o quê? Que esse espírito faz parte deste corpo. E o espírito, ele não vai se você não for nesta terra. Nesta terra. Um dia a gente vai ser glorificado, né? Mas, porque sem o corpo, você não pode fazer nada nessa terra. Então, precisa do quê? De um sacrifício. Porque quando se trata desse corpo, do nosso corpo, precisa de um sacrifício. Né? Você precisa ir, você precisa fazer, você precisa, né? E nós vamos falar sobre isso. Mas então quer dizer o quê? Que você vai ter que sacrificar alguma coisa, né? Alguma coisa você vai ter que sacrificar. E nós vamos falar sobre isso agora, né? Na eternidade, você irá receber um corpo novo. Aleluia, glória a Deus por isso. Aí eu com jargões já. Né? Mas nós vamos receber e somos gratos ao Senhor. Obrigada, Jesus. Somos muito gratos ao Senhor, né? Por esse corpo que nós vamos receber. Então, na eternidade, nós iremos receber um corpo novo, aperfeiçoado e aprimorado. Mas, enquanto estivermos neste mundo, Deus diz, dê-me o que você tem. Né? Então, assim, teremos. Mas enquanto nós estamos aqui, o Senhor está nos pedindo o quê? Uma adoração prática. Dê o que você tem. Dê o que está dentro de você, dê a sua verdadeira essência, dê aquilo que eu coloquei dentro de você. Oi, Bia, seja bem-vinda, né? Então, tipo assim, dê aquilo que eu coloquei dentro de você, né? Então, deixa eu ver, me perdi aqui. Então, dê o quê? O que você tem. Então, por isso que ele está falando sobre adoração prática. Ele está apenas sendo o quê? Prático a respeito da adoração. Então, ele está querendo aqui tirar todo o jargão, toda a reverência, tudo. Ele está desmistificando tudo aqui. Ele está dizendo assim, eu quero que vocês tenham o quê? Uma adoração prática, né? Uma adoração, ele apenas sendo o quê? Prático a respeito da adoração. Para quê? Para que a gente não venha questionar nada disso e venha dizer, nossa, como é cansativo, nossa, como é difícil. Não, ele já está dizendo aqui, é prático. Né? É fácil de você me adorar. Basta você entender o que é a adoração, né? Você já ouviu? Eu achei tão interessante essa parte aqui. Eu não sei, vocês vão colocar aí se vocês já ouviram isso ou se vocês mesmos já falaram isso. Eu já falei, já. Não me lembro quantas vezes, mas eu já falei, né? Muitas vezes, eu não vou poder ir lá na reunião de oração. Eu não vou poder estar com vocês. Mas eu estarei em espírito com vocês. Né? Não vou poder estar lá, mas eu estarei em espírito com vocês, né? E eu quero perguntar para vocês sabem o que isso significa? Né? Nada. Isso não significa nada. Por que isso? Isso é inútil a gente dizer, né? Você dizer assim, olha, eu não estarei com vocês, mas eu estarei em espírito. Não. Sabe por quê? Porque se você não vai, o seu espírito não vai. Então não tem como você se conectar com aquelas pessoas. Você não tem como estar lá naquele lugar. Por quê? Porque se você não for, o teu espírito não vai. Um dia, como nós dizemos aqui, nós vamos ter um corpo glorificado. Amém, né? Mas hoje, aqui, nessa terra, se você não sacrificar o seu tempo de estar, se você não sacrificar alguma coisa em prol dele, você não adianta. Se você não for, o seu espírito não vai.
Não vai. Se você não estiver lá, o seu espírito não vai. Então, o seu espírito só está aonde você está. Gente, isso é uma revelação para os nossos corações, é uma revelação. Né? Então você vai ter que sacrificar, você vai ter que sair da sua casa para visitar aquele irmão, você vai ter que sair da sua casa para estar no culto, você vai ter que sair da sua casa para poder visitar alguém, um amigo, uma amiga, você vai ter que sair para poder estar adorando a Deus com os seus irmãos. Então você vai ter que sacrificar alguma coisa. Fala, Deus, né, Tê? Né? O Lima aqui tá dizendo isso, verdade, já falei isso. Gente, eu já falei isso muitas vezes. Nossa, eu falei, meu Deus, olha, eu não vou poder estar com você, mas em espírito eu estarei. Mentira! Se eu não for, meu espírito não vai. Não vai, gente, você só vai estar lá, né? Se o seu espírito só vai estar se você estiver. Né? Aleluia, né, Marcos? Gente, eu falei, não, meu Deus, nunca mais, gente, nunca mais nós vamos dizer isso, ok? Pois nós vamos, porque quando nós estivermos lá, o nosso espírito também estará. E nós precisamos sacrificar em algo de quem, gente? Em prol a quem? A Deus. Por uma adoração prática. Então nós precisamos sacrificar, nós vamos ter que sacrificar alguma coisa, né? E sacrificar é estar lá, é estar presente. E aí o nosso espírito também vai estar presente. Amém? Enquanto eu e você estiver no mundo, seu espírito só poderá estar aonde o seu corpo estiver. Se o seu corpo não está lá, você também não está, né? Se o seu corpo não está lá, você também não está. Seu espírito também não está, né? Na adoração, devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo. Na adoração. Normalmente, associamos o sacrifício como algo morto, mas Deus quer que você seja um sacrifício o quê? Vivo. Entendeu? Um sacrifício vivo, onde você está lá, presente, você vai, entendeu? Não, então você não está morto. O seu sacrifício, ele é vivo. Então você precisa estar naquele lugar, você precisa estar na presença, você precisa se mover para estar com as pessoas, né? Que você viva por quem? Por Ele. Né? Então, um sacrifício o quê? Vivo. Para quem? Para Cristo. Entretanto, o problema com o sacrifício vivo é a possibilidade de o Senhor, né? Tá falando aqui de Deus, fugir sorrateiramente do altar. O que muitas vezes acontece. Né? Nós cantamos, cristão, levante, vamos marchar, vamos em frente, né? No domingo. Aí, na segunda-feira, já bateu em retirada. Bora, já acabou, o cristão já caiu, já não tá marchando mais, né? Por quê? Porque o nosso sacrifício tem que ser um sacrifício o quê? Vivo, né? Então, assim, nós precisamos voltar o nosso velho modo de vida, porque o domingo, ele é um resultado. Então, nós precisamos expressar isso todos os dias. Nós precisamos trazer isso aonde todos os dias o que é um sacrifício vivo, onde nós adoramos a Deus, onde nós estamos presentes, e aí o nosso espírito está presente também. É incrível quando nós entendemos isso. A verdadeira adoração implica aonde há um custo, né? Precisamos entender que a verdadeira adoração implica um custo. Davi sabia, vocês vão lembrar desse versículo, Davi sabia disso e afirmou: eu não vou oferecer nada ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custe nada. Amém, amém. Né? Um dos custos é o quê? Vamos ler aqui, né? Não podemos, não se pode louvar a Deus a si mesmo, né? Então, qual é o custo aqui, né? Nós não podemos adorar a Deus e adorar a nós mesmos da maneira que a gente quer, porque ao mesmo tempo que nós vamos querer adorar a Deus, nós estamos fazendo da nossa vontade, e nós precisamos entender que nós precisamos renunciar às nossas vontades para adorar a Deus. Então, custa alguma coisa. Não tem como você adorar a você da maneira que você quer, da maneira que eu quero, entendeu? E adorar a Deus. Ou eu adoro Deus como Deus deseja, ou eu adoro Deus como eu quero. Né? E isso vai nos custar a não fazer a nossa vontade, mas fazer a vontade de Deus. Né? Então nós vamos deixar de fazer a nossa vontade para poder fazer a vontade de Deus. Deixar de adorar como nós queremos, com os nossos jargões, para adorar como Deus deseja. Como Ele realmente quer de nós, o que é uma adoração prática. Uma adoração verdadeira, uma adoração sincera. Uma adoração onde nós meditamos sobre a adoração. Meditamos sobre a palavra do Senhor. Gente, estamos acabando, tá? Estamos acabando. Quando Jesus diz, ame ao Senhor de toda a sua força, ele chama atenção para o fato de que adorar exige o quê? Esforço e energia. Ame ao Senhor com toda a sua força. Aí volta lá no versículo que nós lemos. Volta lá no versículo, porque ele quer em Marcos 12:30, ele quer todo. Ele nos quer tudo. Tudo que temos, tudo que somos, ele quer. Como diz lá, Deus quer você por
inteiro. Então, isso vai custar o quê? Esforço e energia. Nem sempre é conveniente ou confortável. Às vezes, a adoração é um mero ato de força de vontade, um sacrifício voluntário, né? A adoração passiva, né, é um paradoxo. Né? Quando você louva o nome de Deus, mesmo sem vontade, quando sai da sua cama para adorá-lo, cansado, quando ajuda outros que estão esgotados, você está oferecendo um sacrifício de adoração a Deus. Então você precisa sair da sua zona de conforto, aonde você vai, então vai gastar esforço, né? Vai gastar tempo, mas isso é o que? É adoração. Em prol de quem? Em prol de alguém. E isso vai o que? Agradar o coração de Deus. Vai realmente agradar o coração do Senhor. A nossa adoração prática é o que? É nós usarmos, porque se o Espírito, se eu não for, o Espírito não vai. Então eu preciso que me mover, e isso vai gerar o que? Força. Precisamos, não tem jeito. Né? Aqui, Matt, ele é um líder de adoração na Inglaterra, e ele conta que o seu pastor ensinou a igreja verdadeiramente orar, verdadeiramente o significado da adoração. Então aqui ele fala assim, que para mostrar que a adoração é mais do que a música, o que ele fez? Ele proibiu, né, cânticos por um tempo. Né, ele tirou os cânticos da igreja por um tempo. Para quê? Para que as pessoas pudessem adorar a Deus da maneira correta, da maneira que ele colocou dentro de cada uma delas, porque cada uma vai expressar, porque já não tem nada igual, já não tem aquele jargão, já não tem uma música onde pode confundir com as suas emoções. Então, quando a gente tira a música, nós vamos realmente viver o quê? A verdadeira adoração. Aquilo que realmente Deus colocou dentro de cada um de nós. Né? E ao fim daquele período, Matt escreveu uma música clássica, você vai saber, né, que aquela é a essência da adoração, do Masao Sugihara, né, ele traduziu aqui, né, mais que uma canção eu te darei, não apenas uma canção, mas é o que queres de mim. Só que lá na versão é assim, né, trarei a ti mais do que uma canção, pois uma canção em si mesma não é o que pedes de mim, né, tu busca por algo além das aparências. Tu sondas o meu coração. A essência da questão é uma questão do coração, né? Então não se trata de uma letra da música, se trata do que? Do nosso coração. Vai além da aparência, vai além muitas vezes daquilo que nós falamos, mas daquilo que o nosso coração quer expressar para ele. Então assim, nós precisamos entender que a nossa verdadeira adoração, a nossa sincera adoração, né? A nossa adoração meditativa e a adoração prática, ela está fundamentada onde? Naquilo que ele colocou dentro de cada um de nós, da maneira que Deus colocou para que nós possamos adorá-lo, né? Então essa canção aqui, ela é tão linda, acho que todos nós conhecemos essa canção, né? Então eu quero deixar um desafio para cada um de nós, né? Adore, como o Marcos colocou aqui, adore ao Senhor quando o louvor para. Quando a canção para, quando a música para de tocar, né? Aí você vai realmente praticar essa verdadeira adoração de dentro para fora, aquela essência que ele colocou dentro de mim e de você, né? E aí você vai expressar essa verdadeira adoração. Então, adoração é além do que nós estávamos imaginando, né? É além daquilo que nós almejamos e que nós talvez fizemos até hoje. Né? Talvez até hoje, eu e você, muitas coisas nós estamos fazendo e são apenas jargões, não são realmente aquilo que Deus colocou dentro de cada um de nós. Por quê? Porque não é um devocional de 365 dias, mas é diferente para cada um de nós. Nós temos uma adoração a Deus diferente, ninguém é igual. Ele colocou algo essencial dentro de cada um de nós, né? Ele deu uma característica para cada um de nós de adoração. E é isso que ele quer que nós venhamos expressar, a sua verdade, aquilo que a palavra de Deus diz, né? A sua sincera, aquilo que vem do seu coração, da sua alma, assim como o seu coração e a sua alma expressa, né? Aquilo que é meditado, onde você parou, onde você pegou a palavra, ainda assim que seja um versículo, mas que aquilo fez total sentido dentro de você, e aonde é prática, onde você coloca isso, né? Onde você precisa o quê? Ele já colocou isso por quê? Porque você pega essa prática, aquilo que se você não for, o seu espírito não está, e você diz, então eu preciso ir, já para poder eliminar qualquer coisa que você queira fazer que saia fora daquilo que ele determinou. Ele diz aqui, né? Tipo assim, eu já coloquei o quê? Algo prático para você adorar, né? Algo bem prático para você adorar. Então eu quero trazer esse desafio. Vamos colocar nomes para Jesus, né? Vamos colocar palavras novas na nossa adoração. Vamos colocar gestos novos que saem do nosso coração, né? Vamos realmente adorar Ele em espírito e em verdade, né? E eu quero... Alguém quer comentar alguma coisa? Senão nós vamos encerrar.
Amém, amém. Adorar no culto é um treino para vivermos a prática em espírito e em verdade. Por quê? Porque o culto, ele é resultado da nossa semana de grande adoração, de grande entrega, de grande rendição ao Senhor, né? Então o culto, ele é resultado. Então não é para que nós venhamos aqui, né? Eu tô aqui na igreja hoje, mas que nós venhamos aqui e sejamos iguais, todo mundo, né? Todo mundo levanta a mão, todo mundo diz aleluia, todo mundo diz glória a Deus. Não. Eu e você precisamos expressar essa verdadeira adoração que sai de dentro para fora. Eu sou diferente, a Bia é diferente, a Teruma é diferente, o Edson é diferente, né? Ninguém vai adorar a Deus igual. Ninguém vai adorar a Deus igual. Todos nós temos uma verdadeira adoração, né? Uma característica dentro de cada um de nós que Deus colocou, né? E tem aqui, ó, pensamento sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão, né? Queria que você refletisse. Deus me quer por inteiro, né? Lembrando, né? Eu quero ler lá com você. Estamos aqui super atrasados, mas quero ler. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Ele quer cada um de nós por inteiro, né? Versículo para memorizar. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças. Amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Uau! Marcos 12:33. Pergunta para meditar. O que agrada mais a Deus neste momento? O que agrada mais a Deus neste momento? Minha adoração pública ou a minha adoração em particular? O que farei a respeito disso? O que você acha que é mais importante para Deus, né? O que você acha que agrada mais a Deus, né? A sua adoração pública ou a sua adoração no seu particular, né? A sua adoração para fora ou a sua adoração que está aqui dentro, né? Aquilo que as pessoas veem ou aquilo que você está sentindo, que está dentro de você, que faz sentido para você. Às vezes as pessoas querem colocar padrões sobre nós e que não fazem sentido nenhum com a adoração que eu quero dar para o Senhor. Né? Eu quero dar algo pro Senhor e as pessoas querem que eu adore desta maneira, mas não faz sentido. Quero que nós venhamos pensar nisso, né? E o que eu farei a respeito disso? Tá, se isso não faz sentido, o que eu posso fazer? Qual é o sentido? Qual é o sentido em tudo isso? O que a partir de agora eu vou fazer para que a minha adoração, para que a adoração que sai de dentro para fora faça sentido? Faça sentido para quem? Para você e para Deus. Não para as pessoas que estão ao seu redor, mas para você e para Deus. Ai, deixa eu ler aqui. A Bia falou, uau, às vezes não queremos, não sentimos, mas adoramos porque ele é digno de ser louvado. Sim, sim, é isso mesmo. A Eliane disse assim, a Saca, né? Mesmo eu e a Terumi gêmeas somos diferentes, é real. Gente, é incrível, não é incrível? Não adianta. Imagine, a Terumi e a Sakai aqui é prova viva disso. São tão parecidas fisicamente, mas dentro a adoração é completamente diferente, de dentro para fora. Adoremos ao Senhor de todo o nosso coração. Sim, sim, Marcos. Amém, Débora, amém. Gratidão vocês. Gratidão, gente, por vocês estarem aqui. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe, que o Senhor realmente venha nesta noite ainda continuando falando conosco sobre essa verdadeira adoração. Adoração que move o coração do nosso Deus, do nosso Pai, né? Obrigada pela vida de cada um, que Deus abençoe, que Deus guarde, que Deus proteja a vida de cada um de vocês e que vocês possam ser guardados pelo Altíssimo, aquele que nos protege, aquele que está conosco todos os dias. Akemi, amém, Deus abençoe. Uma boa noite, gente, fiquem com Deus, gratidão por vocês estarem aqui. Até a semana que vem, né, até a semana que vem, na nossa 14ª lição, né, estejam ouvindo o áudio, estejam lendo também, tá bom? Saca, bom descanso, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, Bia. Sim, você e Deus, isso mesmo. Gratidão, Edson. Deus abençoe, gente. Tchau, tchau.